boa noite, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início, tá, à nossa aula. Precisamos compreender, primeiramente, que estamos passando por uma grande problemática no nosso país e por isso se faz necessário que nós tenhamos, nesse momento, um plano estratégico, tá, na educação ou em qualquer âmbito organizacional. Tá? Então, por isso iremos utilizar as teleaulas ou aulas virtuais para que nós possamos ter acesso à educação e dar continuidade aos nossos estudos. Tá? Então, lembrando, nossa disciplina, estrutura e organização da escola de educação infantil. Tá? Esse conteúdo de hoje, ele está exposto para vocês lá na página 39 a 51 do caderno didático que os senhores têm, tá? E iremos continuar a abordagem acerca da formação de professores e sua relação com as funções e objetivos das instituições de educação infantil. Tá? Então, primeiramente, o objetivo é apresentar a vocês a importância dessa formação profissional. Tá? Então, eu vou te apresentar alguns pontos aqui que são bem óbvios e bem claros e diretos acerca da importância de vocês estarem tendo essa formação, tá? Acadêmica no caso, mas que não é só essa. Vocês vão precisar, pós-formados, terem uma continuidade quanto aos estudos, quanto às vivências, e isso vai ter relação direta com a atuação qualitativa no âmbito profissional. Tá? Então, primeiramente, eu quero que vocês entendam que o professor ele precisa estar alinhado com as necessidades dos indivíduos. Primeiro ponto, professora, você precisa estar alinhado com as necessidades de cada criança, com as possibilidades e necessidades de cada indivíduo que estão dentro do contexto educacional, tá bom? Então, aquela ideia de transmissão de conhecimento, independente da necessidade do indivíduo, ela ficou para trás, ou melhor, estamos trabalhando para que ela fique para trás, certo? Porque dessa forma, se eu acho que todo mundo tem as mesmas possibilidades, os mesmos conhecimentos e as mesmas necessidades, eu acabo padronizando o ensino, eu acabo padronizando a educação. E isso é um grande problema. Você já parou para imaginar a sua realidade? Será que é a mesma realidade do colega que está ao seu lado? Será que é a mesma realidade do professor? Nem sempre. Talvez sim, talvez não, não sabemos. Se não sabemos, vamos ter uma forma de educar que seja apta à necessidade de cada indivíduo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O professor, ele precisa atuar como mediador do conhecimento. Nós precisamos mediar, precisamos facilitar, diferente da educação bancária, diferente da educação tradicional. O objetivo não era mediar, o objetivo era transmitir alguma coisa, depositar, e por isso a educação bancária. Hoje estamos pautados em facilitar o conhecimento. Então você tem conhecimento suficiente para você direcionar uma ação para uma criança, uma atividade. Então a ideia é que você faça essa mediação. Se eu faço uma mediação, eu não levo a fórmula do bolo, até porque não existe. Então eu levo uma proposta e dou possibilidades para que aquela criança resolva tal coisa. Então o primeiro ponto é esse: facilitar conhecimento, mediar educação. Tá? Segundo ponto, o desenvolvimento no contexto social, cultural e econômico. É importante que você leve em consideração a realidade de cada indivíduo. É importante que a educação tenha o papel de formar cidadãos críticos aptos a transformar a sua sociedade. Só que eu só consigo transformar a minha sociedade se eu conhecê-la. Você concorda comigo? Você só consegue transformar uma situação se você conhecer de fato como aquilo funciona. Então, essa é a ideia, fazer com que o aluno tenha essa noção de realidade, fazer com que ele compreenda o contexto que ele está inserido e, por meio de situações, problemas, ele se torna apto a transformar essa sociedade.
Você está entendendo aqui como há uma ligação entre as coisas? Do contrário, se eu somente transfiro o conhecimento, ele não está sendo estimulado a transformar a sociedade dele. Até porque se tu parar para analisar a realidade da educação tradicional, a realidade que era apresentada sempre era direcionada por alguém, quase sempre pela elite ou pelo dominante, né? Pela pessoa que dominava a situação. Tá? Então, dessa forma, acabava sendo direcionado ao aluno a ele realmente somente internalizar aquilo que estava sendo passado e não dando a chance a ele, de repente, de questionar alguma coisa, de verificar a possibilidade de transformação. Não, era um depósito, era uma transmissão de algo, tá? Desenvolver as potencialidades por meio das experiências, do brincar e da resolução de problemas. Isso daqui é muito importante. Sabe-se que as crianças, né, elas estão em um período de conhecer sobre as suas potencialidades. Nem todas já são desenvolvidas. Tá? Então, ela vai para a escola justamente para isso, para ela desenvolver as suas potencialidades. E adivinha quem é o responsável por isso? Muito bem, você, professor. Então, existem várias formas de a criança desenvolver suas potencialidades, brincando, tá? Explorando o meio, conhecendo. Então, são possibilidades que você leva a criança de ela de fato ter esse conhecimento, de ela de fato ter esse desenvolvimento, tá bom? E as potencialidades, elas vão acontecendo naturalmente. Mas, lembre-se lá, Psicologia do Desenvolvimento, Ciclo Vital, disciplina que vocês já tiveram. Tá? Então, a gente precisa não só esperar pelo processo de maturação comum, nós precisamos potencializar as crianças para que elas, de fato, consigam ter uma educação, um desenvolvimento de forma integral. Isso é muito importante, tudo bem? E qual é o objetivo principal do professor? Levar conhecimento, tá? Construir conhecimento. Mas qual é uma das formas que ele tem de fazer isso? Problematizando situações. Tá? Então, qual é a proposta, senhores? É sempre você levar aquela interrogaçãozinha para a criança, né? Aquela dúvida, para que ela consiga responder. Então, olha só, diferente de eu levar a resposta, porque é mais fácil, porque é mais simples, porque eu domino, se eu sei, a criança também vai entender, não é assim que funciona. Ao invés de você levar algo pronto, algo fixo, você leva a pergunta-problema. E por meio dessa pergunta, você está instigando a criança a responder da forma que ela conhece o mundo, da forma que ela sabe, né? De uma forma bem popular falando, existem algumas pessoas que dizem, né, falar até papagaio fala, ou seja, ele reproduz alguma coisa, mas será que gera compreensão? Será que gera entendimento acerca daquilo? Esse é o principal ponto da educação, fazer com que a criança compreenda acerca do que ela está falando, fazendo, conhecendo ou algo do tipo. Tá? Então, essa pergunta-problema, esse problematizar, ele é muito importante. Ele é muito importante para a vida dos indivíduos, porque por meio dessa resposta, de repente, a criança consegue compreender acerca da realidade dela. E diferente do internalizar algo, ela compreende. E quando ela for aplicar posteriormente, ela não vai reproduzir somente o que já foi dito. Ela vai apresentar a sua proposta acerca de algo. Então você consegue perceber que a diferença que existe entre reproduzir e entre apresentar uma proposta de intervenção e mudança são coisas totalmente diferentes. Só que para que eu chegue a esses objetivos ou a esses pontos citados,
eu preciso ter um direcionamento educacional. Eu dependo da prática pedagógica, minha, quanto professor, né? Ou no caso dos gestores, da minha equipe pedagógica, da minha equipe técnica, ou seja, da minha equipe docente. Então, veja o quão é importante você estar alinhado com os objetivos da educação infantil. Tá? Então, a educação não é algo feito de qualquer forma. Não é algo feito de, eu vou lá, vou fazer e pronto. Não é assim que funciona. Por isso, vocês têm outras disciplinas que apresentam a importância do brincar, a importância do brinquedo, a importância dos jogos, justamente buscando potencializar o indivíduo e fazer com que ele aprenda da melhor forma. Tudo bem até aqui? Vamos lá. A emoção da descoberta é sempre mais gratificante e eficaz. Senhores, é sempre muito legal, é sempre muito bom nós aprendermos alguma coisa. Vocês concordam comigo? Para a criança, não é diferente. Então, essa emoção de descobrir, de dizer eu consegui, dizer agora eu sei, isso é muito gratificante. Só que, mais que gratificante, isso é eficaz. É isso que gera a compreensão acerca do aprender. Então, não é o aprender por aprender. Eu aprendi que 1 mais 1 é quanto mesmo é, professor? Qual é o valor que o senhor disse? É 2. Aprendeu. Está reproduzindo. Diferente do entender, se eu tenho uma maçã e ganho uma laranja, eu tenho 2 frutas. Ou seja, essa descoberta ela é interessante, ela é importante e eficaz. Tá? Então, a aprendizagem ela precisa ser significativa. Já conversamos sobre isso em sala. Ela precisa ter um significado. O que é essa aprendizagem significativa? É eu saber dar significado pessoal às coisas. Tá? Então, se é significativo, eu vou compreender isso na prática, tá? Por meio do intermédio do professor, claro, e a partir de então eu consigo transformar tal situação, porque aquela aprendizagem ela é significativa, ela tem significado na minha vida. Tá? Citamos como exemplo, inclusive, a partir de um estudo matemático, a partir de uma compreensão acerca da matemática, a criança agora ela consegue de repente contar quantos brinquedos ela tem. Um exemplo muito simples, muito básico, tá? Ela consegue contar quantos brinquedos ela tem. Isso serve para quê? Tanto para estimular a criança de repente a pedir mais um brinquedo, porque ela tem poucos, ou para dizer assim, não, eu tenho bastante, então eu já posso guardar e não preciso ficar me preocupando com pedir mais brinquedos. Ou seja, é significado. Por meio da realidade dela, ela consegue compreender alguma coisa. Tá? Então, essa é a aprendizagem significativa. E é isso que a gente proporciona para a criança por meio das descobertas. Tá? A educação ela tem que ser ativa. Tá, senhores? O que é essa atividade? Ela é a proposta de a criança estar interagindo com o meio, interagindo com o outro, e a partir daí ela constrói o conhecimento. A partir daí ela tem um entendimento acerca de algo, diferente da educação tradicional, que o ensino era passivo, ou seja, crianças somente recebiam alguma coisa. Não existia uma troca de conhecimento, de informações, não existia isso. O professor era quem dominava o meio educacional, e ele transmitia para a criança, transmitia para o indivíduo. Então, a criança ela era vista como uma folha em branco, que o professor somente escrevia as suas impressões nela, diferente da atividade. Então, se tu parar para analisar a realidade contemporânea da educação, as crianças elas são ativas. São pessoas que buscam, são pessoas que resolvem, são pessoas que estão em atividades extraclasses, enfim. São várias ações que elas executam no decorrer do dia, proporcionada e mediada pelo professor, e isso gera com que ela seja ativa, ou seja, ela tenha uma construção do conhecimento baseado na sua realidade e nas suas ações. Tá? Então isso daqui é muito importante. Hoje a educação está voltada para formar
sujeitos ativos. Só que eu só consigo fazer isso se eu tiver uma prática profissional, uma prática docente voltada para uma condição dessa. Se de repente eu falo para a criança, seguinte, eu preciso que você aprenda sobre as letras, por exemplo. Então você vai sentar bem aí e vai escrever 20 vezes aquilo que eu escrevi no quadro. Tudo bem? Isso daí é atividade ou é passividade? É passividade, porque eu não estou dando a oportunidade de ela conhecer de variadas formas acerca do alfabeto. Eu apenas estou pedindo para ela produzir ou reproduzir uma ação mecanizada, que é copiar 15, 20, 30 vezes aquilo que eu, que domino o conhecimento, vou escrever. Então veja que a prática, ela é que direciona a ação, ela é que direciona quem ou o que os nossos alunos estão aprendendo e quem eles serão posteriormente. Logo, eu ratifico, você, professor, você é o responsável pela qualidade da educação proposta na sua sala de aula. Vai partir de você esse direcionamento para a construção do conhecimento, para um sujeito ativo ou passivo. Então veja aqui a importância da sua formação inicial. Veja a importância dessa disciplina, não só dessa, mas de várias outras que a complementam. Tá? É fazer com que você tenha ações qualitativas frente à educação. No caso desta disciplina, educação infantil. Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiver dúvida, manda no fórum de discussão. Se você não conseguir acessar, manda pelo meu e-mail, que eu vou falar ao final. Tudo bem? O importante é que você consiga compreender, que nós tenhamos, de fato, entendimento suficiente para que essa prática ela seja comum em nossas vidas. Tudo bem? Ser professor é dominar a teoria e a prática. Senhores, hoje temos um conceito, que já até foi apresentado em sala, que é a praxis, teoria aliada à prática. Nem só uma e nem só outra, ambas andam lado a lado, tá bom? E o que eu quero que tu entenda com isso é que é muito importante você estudar para você ter um domínio teórico, mas também é muito importante que você consiga executar ações qualitativas na sua prática, tá bom? Então não adianta, ou melhor, pouco adianta saber muita coisa e você não tem aquela facilidade para fazer com que o aluno compreenda o que está sendo proposto. Tá? E é por isso que a gente vê aí, inclusive nas redes sociais, muitos posts acerca de não adianta ser doutor e não ter didática. Tá? Então, é essa proposta que eu trago para vocês. É muito importante a teoria, não mais e nem menos importante que a prática. Ambas andam lado a lado. Você precisa saber muito, tá, quanto teórico, mas também você precisa saber aplicar de uma forma excelente. Afinal, é a prática que vai direcionar as ações dos seus alunos, tá bom? Então, ambas andam lado a lado, certo? A formação acadêmica, ela é importante para vocês, como já foi citado, tá? Todas essas disciplinas que vocês têm, elas são de suma importância para uma base profissional, porém não é tudo, tá? Ela não compreende acerca de tudo que você viverá na sua prática profissional. Por isso, além dessa formação acadêmica, você precisa ter um aprimoramento profissional. E existem várias práticas, vários cursos, várias possibilidades de você ter esse aprimoramento profissional. Tá? Então, saindo da graduação de vocês vão estagnar? Vocês vão parar de estudar? Vocês vão parar de conhecer? Não, nunca, jamais. Tá? O que eu quero que tu entenda é que
Você escolheu uma profissão que você vai precisar estudar cotidianamente. Você vai precisar buscar novas formas de aprendizagem a todo momento. Você vai precisar estudar acerca da possibilidade de proporcionar conhecimento a todos os alunos. Então você nunca vai deixar de estudar. Diferente do que muita gente acha. Não formei, já sou graduado, tenho o meu diploma, vou atuar e não preciso mais conhecer nada. Não preciso mais estudar. Basta eu montar ali meu plano de aula, meu planejamento, eu vou levar assim até o final do ano. Até porque a educação infantil mesmo é só brincar. Olha só. O que você acha disso? Então, uma pessoa que tem um pensamento desse, poderia dizer que ela não é da área de educação, primeiramente, porque educação infantil ou qualquer nível de ensino não é só brincadeira. Educação não é brincadeira em todos os seus níveis. Então você precisa se aprimorar, você precisa buscar, você precisa identificar o novo e levar isso para a sala de aula. Afinal, é isso que promove estímulo e faz com que o teu aluno fique naquela sala de aula e de fato aprenda da melhor forma, tudo bem? É muito comum lá nos países europeus as pessoas terem um direcionamento de nível superior após o ensino médio. Só que só para você ter noção das coisas, lá eles diferenciam a formação de professor da educação infantil da formação de professores de demais etapas e níveis de ensino. Tá? Então, o da educação infantil ele é separado, ele tem um currículo diferencial. Por quê? Justamente por essa necessidade de fazer o diferencial, de trabalhar e atuar com a criança em um processo de desenvolvimento. Tá? Então, se você parar para analisar, tem muitas propostas e ideias acerca do professor da educação infantil ter um salário maior, né, pelas especificidades e pela necessidade deles na vida das crianças. Estudamos também lá em Psicologia do Desenvolvimento a importância da primeira, da segunda infância para a vida da criança, partindo tanto do caráter educativo e indo até o caráter social. Tá? Então, lá na Europa, eles têm essa diferença de professor da educação infantil ter um currículo diferenciado. E são disciplinas diferenciadas, são necessidades diferenciadas. Tá? É algo que não temos no Brasil. Tá? Mas isso daí não condiz, né, com a prática de muitos professores de realmente não darem atenção para aquele nível ou etapa. Tá? Então são coisas diferentes. Apesar de não termos a estrutura europeia, mas nós podemos ainda assim fazer e ser o diferencial dentro da educação infantil. Tá? E o que eu quero que tu entenda também é a importância dos estágios. Tem muita gente que acha que estágio obrigatório ou não obrigatório, ele não é importante. Tem gente que acha que é melhor esperar quando formar para conhecer na prática, porque está tendo conhecimento teórico primeiro. Eu vou enfatizar isso para ti novamente. Praxis, teoria junto à prática, tá bom? E por isso também no currículo, nas diretrizes do currículo do curso, apresenta-se sobre os estágios obrigatórios, né, que é para você ter essa necessidade de aprender. Só que não é tudo. Você precisa buscar de outras formas. Então, todas as experiências que você puder ter com a educação infantil ou qualquer nível de ensino, tenha. É importante. Você vai conseguir alinhar, tá, a prática à sua teoria que você tem na sala de aula. Então, o estágio ele é de suma importância para o seu desenvolvimento profissional, ok?
Outra coisa muito importante que está sendo apresentado lá no caderno didático de vocês: quanto mais o professor estuda, se especializa, se informa, mais qualidade ele vai ter na sua atuação profissional. Isso parece ser muito óbvio, parece ser muito claro, né? Deve ter gente nesse momento pensando: ah, não, mas isso é óbvio. Também é para mim. Mas será que todas as pessoas pensam igual a nós, que achamos óbvio? Não. E isso tu consegues perceber ao adentrar alguma instituição de ensino, em especial de educação infantil. E aí tu pergunta: quem aqui é graduado? Alguns levantam a mão. Infelizmente ainda nem todos. Quem aqui tem algum curso extra? Aí já diminui o número de pessoas que levantam a mão. Quem aqui tem uma especialização? Diminui ainda mais. Quem aqui pensa ou tem um mestrado? Pouquíssimos. Tá? Então, justamente por uma visão errônea acerca da educação infantil, no sentido de achar que sempre vai existir aquela fórmula pronta. Ah, não, eu já tenho uma prática de 20 anos de sala de aula. Atuei como magistério nos últimos 18 anos. E agora eu estou na graduação, estou aprendendo. Então eu já tenho muita prática, só quero teoria. Não, não é assim que funciona. Mais uma vez, você vai precisar tanto dessa teoria quanto da prática. Pois, por meio dessa teoria que você está conhecendo na faculdade, você vai ter uma nova percepção, novas ideias e novas possibilidades de aplicação. Se você fica preso ao passado, de repente, você pode estar se tornando uma pessoa tradicional, um profissional tradicional. Não que seja regra, mas isso pode vir a acontecer. Então é importante que você construa toda essa base teórica, mas que você também vá aplicar. Isso, e você só vai conseguir fazer isso se você continuar estudando, se você continuar aprendendo, se você continuar tendo essa ideia de sempre querer saber e conhecer mais. Porque a partir do momento que a gente se acomoda, né, as coisas vão acontecendo, a sociedade vai se transformando e nós ficamos estagnados. Bom, e isso é um grande problema. Então, por isso, escutamos muita gente falar que a evolução ela ocorre fora da zona de conforto. É isso mesmo. Achar que sabe de tudo, você se mantém na zona de conforto. Então, é aquele velho ditado lá dito na tríade: só sei que nada sei. Período socrático, ou seja, história do pensamento filosófico. Só sei que nada sei. Logo, preciso buscar mais, preciso ir atrás, preciso vivenciar novas práticas. Isso é o que vai fazer com que eu tenha qualidade na minha profissão. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, no Brasil, como é que funciona essa formação de professores na atuação de educação infantil? Ele funciona por meio do curso de licenciatura plena em pedagogia, que é o curso que vocês fazem, tá bom? Isso daí está lá na resolução número 1 do MEC e do CNE, tá? Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação. Foi, deixa eu ver aqui, o dia 15 de maio de 2006. Essa resolução foi apresentada. Tá? Então, tínhamos anteriormente muitos profissionais do ensino médio atuando na educação infantil e em outros níveis e etapas de ensino, por meio do magistério. Tá? Então, em 2006, eles precisavam ter uma graduação, no caso em pedagogia, para que eles continuassem atuando. Infelizmente, não é prática comum em todos os locais, em âmbito nacional. Algumas localidades, em especial alguns interiores, locais distantes, ainda existem profissionais do magistério atuando, mas a ideia é que todos que estejam atuando na educação infantil ou em qualquer nível ou etapa de ensino
façam uma graduação em pedagogia. E vocês que estão na graduação, vocês conseguem perceber, acredito eu, a importância de as pessoas terem acesso ao conhecimento teórico, mas também prático, que é viabilizado nos cursos de graduação. Então, talvez você que veio do magistério, eu tenho muitos alunos que são formados lá no magistério, eu acho que você está compreendendo hoje na prática a importância de estar conosco. Talvez a sua prática anteriormente não fosse tão qualitativa quanto está sendo agora, acredito. Tá? Não que você não fosse um bom profissional, não é isso, mas que os tempos eram outros. O objetivo da educação era outro. Já agora, nesse período contemporâneo, como estamos tratando, a educação ela é muito voltada para uma formação ativa do sujeito, para pessoas que consigam resolver problemas. E há 20, 30 anos atrás, não era assim. A sociedade não estava voltada em resolver problemas, ela estava voltada em obedecer alguma coisa, alguma ordem vindo de alguém. Então perceba que com essa transformação social, com essa mudança da sociedade, muda também o modelo e a forma de ensinar. Por isso a importância também dos profissionais que atuavam antes no magistério terem hoje a pedagogia, uma graduação em pedagogia, tá? Tanto por essa base teórica, base empírica, mas também por essa mudança e transformação de profissionais atuantes na sociedade, ok? E a LDB, a Lei 9394/96, ela apresenta algumas situações acerca do professor de educação infantil, e existem estudos acerca disso, inclusive estudos que destacam 4 pontos fundamentais para a formação desse profissional, tá? E eu vou citar para você aqui. Primeiro é a formação inicial. Eles dizem que é importante que o profissional atuante na educação infantil tenha essa formação inicial, que é a graduação. É o que vocês estão tendo acesso hoje, tá? O segundo ponto é a formação continuada, ou seja, após formado, durante a sua atuação profissional, é importante que você realize alguns cursos. Isso é proposto por muitas instituições de ensino. Lá onde você está trabalhando, lá na escola XWY, lá o gestor direciona para que você, durante um tempo, os profissionais da educação tenham uma formação voltada para tal coisa. Vamos citar um exemplo? Sabemos da realidade da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Você acha que todos os profissionais estão preparados para atuar frente a essa demanda? Provavelmente não. Então, o que seria importante? Que os gestores eles proporcionassem cursos de formação continuada para que os professores, os docentes daquela instituição tivessem propriedade acerca daquilo e pudessem aplicar no seu dia a dia. Isso é uma formação continuada, tá? Então, percebe comigo que mesmo após formado, continuamos aprendendo, continuamos buscando conhecimento. Senhores, o desenvolvimento ele é gradual. Ele faz parte não só da tua vida quanto profissional da educação, mas de todos os indivíduos até o final da vida, tá? Terceiro ponto é a formação em serviço. O que é essa formação em serviço? São relatos, e experiências, ou relatos de experiências com outros profissionais de outras instituições. Então, digamos que tem um workshop, tá, com profissionais da educação. Então, são vários profissionais de várias escolas, instituições de ensino como um todo, em um contato, apresentando sobre a experiência deles, apresentando de repente sobre um trabalho que deu certo, apresentando possibilidades de trabalho na sala de aula. Então isso também é uma forma de vocês estarem dando continuidade ao estudo de vocês, tá? E atuando da melhor forma na educação infantil. E o quarto e último ponto, eles chamaram de formação leiga. O que é essa formação leiga?
essa proposta de o profissional, de forma independente, buscar conhecimento em outras áreas. De repente, eu tenho interesse em conhecer sobre educação inclusiva ou educação especializada. Aí, por conta própria, eu vou lá na PAI e tento conhecer um pouco da realidade deles. Tento conversar com o diretor da PAI, converso com os professores, peço de repente para eu ficar uma semana com eles observando acerca daquela realidade, né? Ou de repente eu posso buscar um conhecimento em artigos, em livros, em plataformas, ou seja, é todo esse conhecimento que eu tenho por direcionamento próprio, tudo bem? Então, esses estudos são voltados para esses 4 pontos de formação profissional, algo que a gente já percebe que é real no nosso dia a dia, tá? Mas que é muito importante enfatizar a vocês, tá? E o último ponto aqui da nossa aula é sobre o comprometimento profissional. Senhores, para que tenhamos um profissionalismo com qualidade, é importante que nós tenhamos esse comprometimento. Comprometer-se com o quê? 2 pontos principais. Primeiramente, com a educação. Eu preciso me comprometer em viabilizar e construir educação para os meus alunos. Eu preciso utilizar meios e formas para que o meu aluno compreenda aquilo que é necessário para a vida dele, tá? Então é assim, independente da situação, independente de ser um aluno com alguma especificidade ou não importa, eu tenho que me comprometer em viabilizar a educação a eles, tá? Segundo ponto, segurança. É importante que você promova aos seus alunos segurança, tanto física quanto emocional. Alan, por que tu está me falando isso? Porque se tu parar para analisar o contexto tradicional, isso não era assegurado. Ou você acha que a palmatória ela não é uma forma de violência física contra o aluno? Ou você acha que ridicularizar o aluno frente à turma é uma forma de agressão emocional, psicológica àquele aluno? Tá? Então eu preciso me comprometer a viabilizar tanto a educação quanto mantê-lo em segurança na minha sala de aula, no ambiente escolar como um todo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Tudo bem? Espero que essa também seja uma boa forma de nós termos esse contato em meio a toda essa situação da pandemia, do coronavírus. Eu estimo melhoras a todas as pessoas que estão doentes ou com suspeita. Peço encarecidamente que vocês tenham muito cuidado, muita cautela, tá bom? Façam asepsia das mãos, utilizem máscaras se for o caso, evitem esse contato com outras pessoas, evitem estar aglomerados, certo? Mantenham-se em casa o máximo possível. Isso é algo muito sério, pessoal, que muita gente não tem ainda a complexidade, né? Ainda não compreende acerca da gravidade dessa situação. Mas eu tenho certeza que é apenas uma fase que logo vai passar, tá? Conto com o apoio de vocês para que possamos combater esse vírus, assim como para que consigamos viabilizar a educação, tanto ensinar quanto aprender de forma virtual, enquanto isso não se finaliza. Tudo bem? Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Já deixo claro que se tiver alguma dúvida, você pode me contactar via e-mail. Meu e-mail é alansiqueiraufpa@gmail.com. Mas também você pode entrar em contato lá no fórum de discussão, tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloque lá pra gente e com certeza será respondido. E também tem agora o nosso grupo no WhatsApp, que durante as aulas serão liberados, tá? A configuração será alterada e vocês podem também fazer as perguntas de vocês. Tudo bem, pessoal? Agradeço a atenção, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Até a próxima.